Vamos dar boa tarde dele. Boa tarde, Cauã. Seja bem-vindo ao Giro na Cidade. Boa tarde, Edilson, a toda a equipe aí do programa TV Connect. Boa tarde também aí a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. Vamos fazer agora esse bate-papo aí para o nosso povo camaçariense poder me conhecer um pouco mais. Cada um que quiser aí pode lançar a pergunta conforme desejar aí à vontade, porque como eu tenho falado por aí, político não é celebridade nenhuma não. Político tá aqui para ser cobrado e eu gosto quando me cobram, quando perguntam, quando fazem os questionamentos, porque eu tô aqui para servir a população de Camaçari. Maravilha! Esse é o Cauã. Agora, Cauã, vou começar logo interagindo com você na pergunta do nome. Cauã Domingues. De onde surgiu esse nome, rapaz? Um nome diferente, parecendo até que é uma coisa da Espanha, Portugal, alguma coisa que não é do Brasil. Edilson, é isso aí mesmo, né? Você acertou. Eu tenho dupla nacionalidade, eu sou brasileiro e meu avô era espanhol, né? E aí o Domingues surgiu de lá mesmo, da Espanha. E aí eu herdei esse sobrenome, né? Que vem também do meu pai, que é bastante conhecido aqui em Camaçari, lá em Ibepe, também, Valdir Domingues. E é um sobrenome de uma família tradicional em Camaçari. Minha avó foi servidora pública, minha avó foi professora, também foi voluntária na prefeitura de Camaçari e chegou a ser secretária de educação no governo de Tude, em 1989. Também ela ajudou a fundar o Colégio Normal de Camaçari, ao lado ali da linha do trem, foi diretora do São Tomás de Cantuária e do Polivalente, foi professora. Rapaz, tem história demais na cidade de Camaçari. Então se apresente para o nosso telespectador internauta. Quem é Cauã Domingues antes do nosso bate-papo? Olha, o que eu posso falar é que Cauã Domingues é um jovem nascido e criado nessa cidade, que eu sou apaixonado, que é Camaçari, e um sonhador. Eu sou acadêmico em Direito, sou evangélico. Eu atuo na política de Camaçari lá desde 2016, na primeira eleição de Elinaldo à prefeitura de Camaçari. E eu vejo que nós vimos construindo um trabalho com a juventude camaçariense, em defesa também dos jovens cristãos, em defesa também dos universitários, dos estudantes, né? Porque essa é uma pauta que eu sempre carreguei aqui na cidade, que a juventude ela tem que ocupar o seu espaço de poder. A juventude ela já cansou dessa conversa bonita de que vai ter uma representatividade. Hoje ela quer representar. E aí a gente tem que fazer esse incentivo à juventude, de que eles façam parte do processo democrático. Que eles não apenas cheguem no dia da eleição e votem, mas que eles possam ser votados. Entendeu, Edilson? Show de bola, viu? Essa palavra de Cauã me motivou ainda mais para falar também sobre a questão das mulheres, que tem muita mulher que diz assim, a mulher tem que se fortalecer na política, tem que votar em outra mulher, mas não está tendo ação para isso. A juventude também está no mesmo patamar, né? Não é só dizer que tem que dar vez e voz ao jovem, ele tem que fazer por onde alcançar isso. Agora, vem cá, Cauã, você me contou aqui sua história aqui, e de onde surgiu esse gosto pela política? Alguém da família é envolvido na questão política? Minha família paterna, Edilson, ela sempre assim foi envolvida na militância política de Camaçari, como eu já havia dito. Porém, nunca um familiar meu direto, pai, mãe, tio, teve um mandato eletivo na cidade. E esses dias eu até comentando com meu pai, eu nem sabia, meu tio-avô, que no caso é tio dele, é Ivo, ele é lá de Salvador, mas ele, salvo engano, é natural de Cachoeira, interior da Bahia. Ele foi prefeito 2 vezes de Cachoeira, né? Como eu falei, minha avó foi secretária de Educação em Camaçari. E esse desejo, ele surgiu lá em 2017 mesmo, quando nós conseguimos... Elinaldo conseguiu ascender como prefeito do município. E aí eu reparei a história de vida dele, de que ele saiu da feira e virou prefeito da 4ª maior cidade da Bahia. E ali ele me inspirou de certa forma. Eu consegui enxergar que a gente pode ser o que a gente quiser ser. A gente pode ir até onde Deus quiser que a gente vá. E foi com essa vontade de ajudar as pessoas, de mostrar que é possível fazer diferente, que sempre dá pra fazer mais, dá pra fazer melhor. É porque essa é a fé que eu sou tomado, é a esperança de que é possível mudar as coisas que estão aí. Porque não tem condição, Camaçari é uma cidade cheia de potencial turístico industrial. Então sempre dá pra fazer mais. A gente sabe que o prefeito Elinaldo tem desenvolvido um excelente trabalho e a gente tem que dar continuidade a esse trabalho e terminar o que a gente começou lá em 2017. Esse é Cauã Domingues, eu não tenho nada de quatiá com ele, não. Perguntou, ele joga pra frente. Quem é que tá mandando recado aí?
meu master. Gilson Araújo, cheguei atrasado, liguei aqui a TV, mas vou assistir no YouTube, porque hoje, quem diria, você perde um programa e tem essa tecnologia para rever tudo. Eu agora vou tomar aquele café e rever tudo. Tá ao vivo, Gilson. Não terminou ainda não o programa, nós estamos na entrevista. Jogue mais, produção, não fique guardando não, viu? Olha pra ele, rapaz, Ranes Amarantes, abraço, meu irmão. E o dominó tá rolando ainda ali, meu irmão, só quando os velhinhos começar a morrer e chegando outro. Um abraço, Ranes. Olha aí que beleza! Esse cara é fera, Ociônio Ferraz. Um abraço grande, profissional Edilson. Ociônio, você me orgulha, me dando essa audiência, essa moral. Tá morando por onde, Ociônio? A última vez eu soube que você estava lá pro lado de Deco, para o lado de Vitória da Conquista. Anda por lá? Diga aí pra gente, vá. Não esconda não. Grande líder aí, viu? Aí me ensinou muito. Ociônio Ferraz, esse cara é fera. Cauã, eu tô vendo que você curte muito a questão da educação. Formado em quê? Eu sou acadêmico em Direito ainda, né? Tô no 3º semestre, iniciei há pouco tempo, mas eu já comecei a faculdade pensando na pós-graduação, entende? Eu já tô pensando em me pós-graduar em gestão pública e eu penso que o cara, quando ele quer entrar pra política, ele não pode ser só mais um, ele não pode ser qualquer um ali dentro, ele não pode ser um cara que não tem o ensino fundamental completo, que vai chegar lá, não vai nem ler o regimento interno. Eu acho que o cara tem que ter uma formação, e não qualquer um, ele tem que ter um notório conhecimento jurídico, tem que ter o conhecimento constitucional, para ele saber por quê e para que ele está fazendo aquilo, para quem, porque as ações que a gente toma no legislativo, no executivo, impactam diretamente na vida da população. E gestão pública, porque a gente tem que conhecer os princípios que regem a administração pública, a gente tem que saber o que a gente pode e o que não pode fazer, sem ter que depender de terceiros para te dizer isso. Eu acho que você tem que ter a convicção de fazer a coisa certa com o conhecimento que você tem e sempre aprendendo mais, porque, como eu falei, sempre dá para fazer melhor. Agora, então, já que você falou sobre essa questão educacional, eu sempre briguei, lutei, que não dava mais, na época que nós estamos vivendo, da universidade, do cara ser um político sem formação. Você também é a favor que o político possa ter uma formação mínima para ser político? Até porque precisa conhecer dos regimentos, né? Olha, não é dizer, Dilson, que o cara que não tem uma formação profissional, ele não vai ser um bom gestor. Porque, às vezes, a gente aprende que no mundo profissional, em questão até de cursos profissionalizantes, por exemplo, eu vou te falar sobre a questão da mecânica. Tem aqueles que têm o conhecimento na prática e tem outros que têm o conhecimento teórico. Mas nada impede de que você tenha as duas coisas. Mas a política é diferente. A teoria e a prática. É isso, mas eu vou chegar lá. Por exemplo, se a gente pensa em um nome novo, a presidência da República, vou botar no cenário nacional. O cara que está concorrendo à primeira eleição, ele não tem experiência administrativa ainda. Ele vai ter que adquirir na prática. Mas uma aposta arriscada. Porém, eu acho, assim penso eu, no meu ponto de vista, e por isso eu trago para mim, não querendo dizer que o cara que não tem uma formação profissional, ele não pode ser político. Mas dizendo que eu vou me profissionalizar, vou estudar, para poder fazer o melhor pelo meu povo. Já eu vou discordar de Cauã, viu? Eu já sou de outro lema. Eu já ando tanto nessa Bahia, eu era representante comercial e andava muito. Ociônio Ferraz, valeu. Lá tá um frio retado, lá em Vitória da Conquista, viu? Diz que por lá o povo tá andando de luva. Irmão, um abraço, Ociônio. Eu sou daquela época que a gente via muito prefeito e muito vereador que não fazia um ó com copo. E surgia muita dificuldade na cidade. Camaçari é uma cidade centro, polo, não dá mais. É claro que a gente sabe que para isso precisa ter projeto, né? É preciso que se tenha um projeto para que se mude essa estrutura de eleição para candidatos. Mas eu acho que hoje, você sem o segundo grau, você não faz absolutamente nada, que não tem mais nem segundo grau. Agora é a formação geral e aí você vai para um curso técnico, como você disse mesmo, já entrou em um, pensando em outro, já está fazendo gestão pública. Eu também me formei em gestão pública, 2 anos. E aí a gente entende que hoje o político, ele precisa pelo menos ser safo no conhecimento do que precisa para a política, senão avança muito a cidade, né? Edilson, para você ver, não é questão de mais de capacidade administrativa, porque você percebe que o ministro da Casa Civil, o atual ministro, o Rui Costa, se utilizou da influência
política dele para fazer com que a Assembleia Legislativa lançasse a esposa dele candidata à vaga do TCM. E venceu, E né? aí venceu, pra você ver. E aí a gente pega os requisitos pra pessoa ocupar aquela vaga de conselheiro. Notório conhecimento jurídico, a mulher é enfermeira. Mas ela venceu a eleição porque era esposa do ex-governador da Bahia. Então, E do cara que manda e desmanda hoje. em no Brasília. Então, a gente vê que algumas pessoas realmente querem fazer a gente de palhaço. Mas eu Mas na creio... política tem muito QI, não? Quem indique. Olha, eu vou deixar pra você responder, porque você tem mais tempo de política do que eu. Eu vou mandar um abraço pra minha amiga Jéssica Thaís aí, que tá ligada no programa. Jéssica, um abraço. Valeu, minha irmã. Beijo, Jéssica, linda. Aqui é um bate-papo pra gente chegar em alguns denominadores. E você vai fazendo sua pergunta aí, mandando pra cá. Já tem umas 3 perguntas aqui no WhatsApp para o Cauã e eu vou fazendo. A educação é importante, gente, viu? Na vida de qualquer pessoa. Como é que você tá vendo hoje esse momento, depois da gente ter saído dessa pandemia de 2 anos e hoje sendo aclamado para que o povo volte a tomar a vacina bivalente e também a da gripe, que o povo parece que desacreditou na vacina, né? Olha, quando você me pergunta sobre a questão educacional, eu digo em Camaçari com muita felicidade que a gente conseguiu avançar nos últimos anos. A gente avançou na taxa do IDEB, graças a Deus, e graças ao trabalho incessante do prefeito Alinaldo na questão da educação. E a gente também conseguiu ter um programa inédito na cidade, o De Jejum, que a Secretaria de Educação tinha anunciado. Porque a criança, quando ela tá ali, se ela tiver com fome, ela não vai conseguir prestar atenção em nada ali da aula. E muitas das vezes, essas crianças que são matriculadas lá dependem daquelas refeições feitas no colégio. O café da manhã, o almoço. E graças a esse programa do De Jejum, agora elas têm um café da manhã fortalecido para poder estudar e ter essa ascensão social, entende? A gente conseguiu avançar a taxa do IDEB, isso é a marca registrada da comprovação de um trabalho que a gente tem na cidade. E quando mais às vezes me causa um certo tipo de desconforto, Edilson, quando a gente pega a taxa do IDEB do estado baiano, que só tem caído nos últimos anos. E a gente consegue ter a pior taxa de analfabetismo do Brasil. Então eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, mas com humildade nós reconhecemos que já conseguimos avançar um pouco e vai ser possível fazer melhor lá na frente. Esse é o Cauã conversando com a gente aqui no Giro da Cidade. Cauã, você disse que é evangélico, não é? Como é que você vê a participação de evangélico na política? Eu acho, Edilson, que os evangélicos têm que se envolver na política. Algumas pessoas acham que religião e política não se mistura e por isso que falsos profetas continuam a pregar e ladrões continuam no poder. Eu acho que a gente não pode fazer uma segregação de que porque uma pessoa é de determinada classe, ela não pode participar de um processo democrático. Eu acho que cada um tem a sua escolha de ser o representante daquela parcela da população que está escolhendo ele como candidato. E se você parar para pegar o fundamento histórico, a Bíblia se passa da teocracia até o reino milenar, que Deus escolheu os reis para governar na terra. E aí o povo exigiu escolher seus próprios reis e aí você viu que a coisa desandou. Mas eu gosto muito quando eu vejo o povo cristão se posicionando na política, porque, infelizmente, a ausência de pessoas da fé cristã na política tem resultado em derrotas para nós. Principalmente na questão do poder judiciário. A gente percebe que um ministro do STF, com uma simples canetada, impediu que a gente fizesse missões no território indígena, entende? Isso prejudica a gente que está fazendo o nosso ID, fazendo a nossa parte, levando a mensagem de Cristo até essas pessoas. Tem também a questão do evangelho, onde Arnaud Toimbé, se não me falha a memória, ele diz assim: quando os bons se calam, o mal se prolifera, né? Exatamente. E a ausência de pessoas tementes a Deus na política tem feito com que ela se corrompesse ainda mais. Então eu acho que as pessoas tem se levantado um exército. A gente consegue perceber que existem pessoas hoje na política, graças a Deus, que defendem essa pauta e também conseguem fazer uma política sem segregações, entende? Porque quando você chega ali, Edilson, você tá ali para governar para todos, não para uma determinada classe. Você é o governante da população baiana, camaçariense, do povo brasileiro. Você não é o presidente, o governador, o prefeito de uma determinada classe, entende? Então, independente de religião, orientação sexual, de qualquer classe que a pessoa seja, você tem que governar para aquela pessoa.
Maravilha, viu? Gostei demais dessa palavra do Cauã. Nem todo mundo entende assim, você sabe, né? Tem muita gente que é assim, desse jeito aqui na questão política, e tem crente que diz assim, crente que se envolve com política é coisa do demônio, e não sabe que o feijão, o arroz, a carne, tudo passa pela política, né? Tudo depende dela. Então, eu já recebi muitos comentários no começo de que crente com política não dá certo, mas eu discordo. Eu também discordo. O crente hoje está se envolvendo com política para amanhã poder continuar falando de Jesus. Não, já que você falou da questão do evangelho, José também, Nicodemos, né? Governador do Egito, você percebe? Nicodemos, se não fosse por ele, não sairia também ali aquele... José, se não tivesse feito o túmulo, piorava mais ainda. Você sabia que os planos de Deus funcionam dessa forma? O cargo de governador do Egito naquela época foi criado justamente para José, porque Deus queria ele lá. E é assim que acontece. Os planos de Deus ninguém pode frustrar na sua vida. De jeito nenhum. A Elinaldo hoje é prefeito do município de Camaçari. Quem iria imaginar um dia na vida? Exatamente. Fazia parte dos planos de Deus. Com certeza. Um abraço aí. Elinaldo, de vez em quando, disse assim, de vez em quando eu assisto seu programa. Não deu para ir lá ainda, mas de vez em quando eu assisto. Eu tenho certeza que ele deve estar assistindo o seu hoje, viu? Rapaz, eu quero agradecer a vocês, viu, carinho. A Raíssa diz, concordo plenamente. A audiência lá em cima, Raíssa. Rapaz, Cauã é bom de live, viu? Grande Cauã. Cauã, o povo tá fazendo um bocado de pergunta aqui, pessoal perguntando se você é casado, é solteiro, é amaziado, pensa em casar. Agradeço aí ao pessoal pela audiência, pelas perguntas, principalmente aí a Raíssa, que ela é a nova presidente dos Jovens Republicanos na cidade, o partido do governador Tarcísio lá em São Paulo, Edilson. Se você quiser chamar ela para vir ser entrevistada aqui qualquer dia. Com certeza, eu gosto de coisa nova. É bom a gente ouvir a juventude, ela é jovem, cristã, tem feito um trabalho muito bom aí, com o Bispo Jair também na Câmara. Vamos combinar. Fechado. Vamos combinar sim, Raíssa, e aí, depois para você vir. Claro, a pergunta é sobre emprego. Você como jovem, como é que você está vendo Camaçari com essa gama de emprego e a Bahia com mais de 14,4% de desempregado? Rapaz, Edilson, eu vejo com muita preocupação a questão da empregabilidade hoje no estado da Bahia. A gente identifica que nada avançou nos últimos 17 anos. Não se tratam de 100 dias de governo e de uma prestação de contas públicas. Se tratam de 6.000 dias de um governo que não investiu na empregabilidade do povo baiano e não fez uma política de ascensão social. A saída da Ford em Camaçari impactou diretamente na economia, foram 12 mil empregos diretos, né? Tinha uma amiga minha que estudou comigo, que teve que se mudar para São Paulo, porque o pai dela, de muitos anos, tinha carreira na Ford e não ia mais achar emprego. Então, as pessoas estão carentes disso. Pense só, em 2018 eram 32 mil pessoas em estado de vulnerabilidade social em Camaçari. Olha hoje quantas são que se utilizam do programa do Auxílio Brasil. A Bahia é o estado que tem o número maior de beneficiários do programa. E a gente se pergunta, cadê a ação de política pública do governo do estado? O governador foi à China, disse que ia trazer boas notícias e cadê os resultados? Cadê a prestação? Então, assim, a gente tem que ter humildade de reconhecer que algumas coisas avançaram, mas a gente sabe que a gente ainda está muito longe de conseguir essa política de ascensão social por parte de um grupo político que se instalou aqui no estado baiano. E o que eu digo é que a Ford, desde quando ela saiu, a gente pôde ver aí na imprensa, você que é jornalista sabe, que a BID estava para vir se instalar aqui, só que sem o contato direto do governador com o prefeito. O prefeito não fez parte das negociações. Então, assim, eles estão brincando de fazer aquela política do quanto pior melhor, porque as eleições municipais se aproximam. E eu gostaria, por gentileza, de que se algum funcionário do governo do estado, algum militante do Partido dos Trabalhadores pudesse nos responder quando é que eles vão colocar Camaçari como prioridade. Entende, Edilson? Eu acho que o melhor programa social é o emprego. Com certeza. Eu sempre digo aqui que o trabalho dignifica o homem, e o emprego é importantíssimo. Esse imbróglio ainda vai continuar e muito sobre a questão da BID. Inclusive, saiu aí uma nota que a BID poderia ir para outra cidade, não ficaria aqui não, em Camaçari não. E aí, falta de postura do governador. A gente tem que entender que não dá para ficar brincando com a vida das pessoas. Enquanto muitas pessoas estão aí em vulnerabilidade social, o governador brinca do quanto pior, melhor.
Eu acho que a gente tem que tratar Camaçari com prioridade, com respeito. Tem que fazer o diálogo, a Secretaria de Relações Institucional tem que fazer o diálogo para atrair empresas para cá, para atrair emprego, gerar emprego pro nosso povo. Então, já passou, já deu, já era o limite, esgotou. Vou me abster de comentar sobre o novo governador Jerônimo Rodrigues, porque eu não gosto de homem que conversa com você assim, sem olhar no seu olho. E Jerônimo, para mim, não é muito de confiança, viu? Até agora não mostrou para que veio, literalmente. Raíssa Luz. Verdade, viu, Cauã? Incluindo o prefeito de Camaçari, a qual representa sua, o quê? Quebrada direta? Direita. Eu não entendi. Que na saída da Ford, nem na cadeira dele levantou para tentar fazer alguma coisa. Não entendi muito não, viu, Raíssa? Mas vamos para frente aqui. Quando a gente fala sobre a questão do emprego, a gente fala também na questão de geração de emprego ao redor de onde nós estamos. Então, se a gente melhora no redor, automaticamente no centro a gente ganha. E essa política pública também pode partir daqui da cidade, né? Fomentando isso aqui com os pequenos empreendedores. Eu gosto muito de tocar nesse assunto porque Camaçari ganhou um prêmio como a cidade empreendedora que mais mês se criou. Então isso mostra que o povo está empreendendo. Mesmo a Ford saindo, Camaçari mesmo assim continuou a andar, né? É porque as pessoas têm se reinventado, entende, Edilson? Não dá para ficar inerte, né? A gente, quando não tem as políticas públicas eficientes por parte desse governo estadual, a gente tem que se reinventar. E isso é fruto, esse reconhecimento da cidade empreendedor é fruto de um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem dado certo, né? Com a parceria com o Sebrae e tantos outros. E aí, a moça se questionou ali da Ford, a Raíssa, e eu juro que eu queria entender qual foi a ação do ex-governador à época, que era o Rui Costa, né? De movimentação quando a Ford foi embora. Entende? E o nosso povo ficou prejudicado. Então, o governo federal agora, junto com o governo estadual, que foi a China, tem por essa obrigação de resolver essa situação de Camaçari, porque o nosso povo precisa de emprego. E mesmo que a BID, que foi a empresa que o governador Jerônimo está em diálogo, venha, ela não vai suprir a necessidade da Ford à época. A Ford eram 12 mil empregos diretos. Imagine os indiretos. E a BID comporta, salvo engano, 300, 600 empregos diretos. Isso. Então é uma conta que não bate. Não. É hora de parar com a brincadeira e trabalhar. E como eu falei, político não é popstar, político é para ser cobrado. Então eu tô cobrando que o governador haja. Ele não mostrou para que veio e é hora de trabalhar. Maravilha, viu, rapaz? Até que enfim eu achei um jovem que combinasse comigo aqui na posição acerca desse governador Jerônimo Rodrigues, que para mim é um verdadeiro inerte até agora, tá bom? Olha, eu tô falando com ele sobre tudo, viu? Não poderia deixar de falar desse assunto. A gente tem um major aqui, um capitão assistindo a gente, viu? E eu vou falar desse assunto com esse jovem que é sobre segurança pública. Camaçari vem sofrendo muito, a gente percebe, praticamente Camaçari está assim, morre um hoje, já aparece outro amanhã, morre um hoje, já aparece outro amanhã. Como é que você está vendo essa questão da segurança pública, já que a Bahia é campeã em mortes e imbatível, viu? É muito bom você ter trago esse dado, Edilson, mas eu vejo também com muita preocupação. Essa é uma área que foi desvalorizada. Eu falei recentemente em uma entrevista com meu amigo Vaninho da rádio, na Sauípe FM, que o número de soldados hoje da Polícia Militar tem um déficit que é menor do que há quase 20 anos atrás, que é o tempo de Jacques Wagner, Rui Costa, Jerônimo Rodrigues. Então, nós podemos ver que a segurança não é uma prioridade neste governo e a gente consegue ter o título de estado campeão em mortes violentas, superando até o Rio de Janeiro. Eu vejo com preocupação. A gente tem que ter a humildade de reconhecer uma coisa certa. Eu achei a escolha do novo secretário de Segurança Pública correta, o Marcelo Werner, novo secretário estadual, delegado da Polícia Federal, competente. Espero que tenha autonomia para trabalhar. Espero que faça alguma coisa pela segurança pública da Bahia, porque a gente não pode ser igual a ele de torcer pelo quanto pior, melhor. A gente tem que querer o melhor para o nosso povo. E eu tenho certeza que a segurança avançando, muitas outras áreas vão avançar também. Principalmente a questão da empregabilidade que a gente falou agora há pouco, porque muitos comerciantes às vezes fecham por falta de segurança na localidade, por falta de policiamento, e a culpa não é dos policiais. A culpa é do governo que não investe. Você imagina só,
A polícia já começa com déficit. Já tem um déficit no número de soldados. O bandido, às vezes, tá mais equipado do que o policial. A polícia militar não tem apoio direto do governo do estado. E fica por isso mesmo, e ninguém tomou atitude, e a coisa piorando. Camaçari, há uns anos atrás, era a 15ª cidade mais perigosa do país, por uma irresponsabilidade do grupo político que governava essa cidade antigamente, junto com o governo do estado e o governo federal que eles tinham à época, e não podiam fazer uma melhoria da segurança pública aqui na cidade. Eu acho que, levando para o âmbito municipal, a gente podia, e essa é uma ideia que eu tenho em mente, se um dia Deus me permitir chegar ao Poder Legislativo, que era da gente reativar a guarda municipal na cidade. Porém, com algumas alterações. Não dá para o cara simplesmente fazer uma prova e virar o guarda municipal, ter uma pistola na cintura. O cara tem que ter um treinamento psicológico, tem que saber utilizar a arma, tem que ter um treinamento de rua, como tem a Academia da Polícia Militar. E daí ele vai pra rua zelar pelo patrimônio público e ajudar na segurança pública. Eu acho que esse é um tema importante que a gente deve discutir ali na Casa Legislativa. E daí a gente vai avançando na questão da segurança pública, porque a gente tem que fazer o bom que a gente faz com o pouco que a gente tem. Não dá pra esperar os outros fazerem pela gente, nem dá pra ficar jogando a responsabilidade pra um e pra outro. Eu acho que a gente tem que tomar a responsabilidade pra si e dizer, não, é comigo sim. Com certeza, esse é o Cauã. Falando sobre a questão ainda de segurança também, a gente precisa entender que não adianta só dar gasolina e carro, né? É preciso ter mais policiais. Eu estava conversando com o capitão sobre esse assunto e ele disse que todos os anos aumenta a criminalidade e diminui o número de policiais. Aí nunca vai bater essa conta, né? Sabe quanto a polícia militar do batalhão ali da 59ª recebe de combustível por dia para trabalhar? R$30. R$30? Não dá pra botar nem na moto, velho. Nem na moto dá pra... Aí você percebe qual é a prioridade. Sabe qual é a prioridade? Publicidade e propaganda. É um governo que vive de propaganda e não de ação. Aí é fácil demais fazer. Insegurança tamanho G. Fazer política desse jeito fica fácil, né, governador? Infelizmente, viu? E a gente vai sofrendo e dizer pra você, se cuide, vigie, veja por onde você está andando, por onde você passa, sabe? Fique esperto, chegou em casa, dá uma olhada na esquina, na outra. Eu sei que você é cidadão de bem, mas a gente precisa estar alerta, porque o bandido só quer uma oportunidade e a insegurança é grande. Hoje eu estava vendo uma matéria hoje de manhã, a mulher já tinha sido assaltada já no restaurante dela 4 vezes. E sabe qual é o horário? 9 da manhã, 10 da manhã. Você imagina que alguém está sendo assaltado hora dessa, dentro de um restaurante? Você chega para almoçar, o cara chega, toma sua aliança, toma seu anel, toma tudo. No horário do almoço, quem é que aguenta isso? Insustentável. E isso é na capital baiana. Estou falando de Salvador. Aqui um Deus nos acuda que a gente precisa estar vigilante sempre, tá bom? Olha, o bate-papo com o Cauã tá bom. Ô, Cauã, você pretende ser político? Tem isso no coração, não? É um desejo meu já de um tempo, Edilson, mas a gente tem que usar a razão, a gente não pode agir muito por emoção. Então, eu digo que o meu futuro político está nas mãos, primeiramente, de Deus, que é meu guia. Maravilha. E depois nas mãos do meu líder político, que é o prefeito Elinaldo. Mas, se tudo der certo, com a esperança que eu tenho de que é possível fazer mais e que a gente vai poder fazer, porque Camaçari pode muito mais. No próximo ano, eu quero colocar o meu nome à disposição do povo camaçariense. Agora eu vi que você fala muito de Elinaldo, assim, com uma alegria, com um negócio. O que é que ele motiva em Elinaldo? História de vida dele, Edilson. Alguém que saiu do baixo e conseguiu hoje se destacar como uma das maiores referências políticas na Bahia. Ele que foi o coordenador da campanha de Assemineto na região metropolitana, que foi o melhor prefeito do Brasil. E eu costumo falar com muita alegria, realmente. Até ontem ele estava em Arembepe, e aí num bate-papo bem rápido, eu e ele lá. Aí ele falou bem assim: vem cá, rapaz, você é candidato, é? Aí eu falei: poxa, a informação já chegou dele. Eu falei: depende de você agora. Então, ele é um cara que transmite isso às pessoas nos lugares, alegria. Esse é o Cauã, é o Elinaldo. Agora, uma coisa que eu vejo todo mundo falar na cidade, que Elinaldo é um cara muito sincero, né? Ele é muito franco nas palavras dele. Ele não enrola, ele não engana, né? Se ele disser, Cauã, vou fazer isso por você, pode esperar que ele faz. Ele não tem negócio de meio termo, não. Cauã,
você é partidário ou Bigode está enganado? Porque eu acho um jovem dinâmico, com um foco na política, não em partido ou político A ou B. Verdade. Ele não está enganado, não. Você, Cauã, é da política. Ele já disse que para o ano ele está infiltrado. Eu disse que quero ser candidato, mas é uma decisão ainda a se decidir, porque você não é candidato de si só. Primeiro eu quero agradecer ali antes que saia da tela esse rapaz, eu vou chamar ele pelo sobrenome de Santos, porque eu não... Isso, não tô Bigode. É Bigode, não tô Bigode, chama de identificando... Bigode, não tô Bigode. identificando Olha lá, o nome ele dele botou agora. lá, ó. Mas Bigode. obrigado pelo seu comentário, obrigado por você me achar um jovem dinâmico, com foco na política. Eu sempre fui incentivado pelas melhores pessoas que estavam do meu lado a continuar nessa carreira. E a gente passa por muitas lutas, muitas dificuldades, mas mensagens como essa faz a gente continuar no foco, faz a gente ter esperança de que tem pessoas que acreditam nesse trabalho, nesse projeto. Então, muito obrigado aí, Bigode, pelo seu comentário. E... dizer que pretensões políticas tem, né? Não, pretensões políticas todas temos. Todos nós. Mas em que candidato de si só. Ou as pessoas são candidatos de duas formas. Ou é um clamor popular, ou é a decisão do seu grupo político. Então, algumas pessoas acreditam no meu trabalho e hoje eu não posso me furtar disso. Porque eu não represento a mim, mas umas pessoas que acreditam em mim. Entende? Mas, se for o momento certo, eu estarei pronto para o desafio. Você vê como são as coisas, né? Cauã chega... O ex chega brilha quando fala no diabo de ser candidato. Rapaz, quando a pessoa fala mesmo, você diz que você quer ser candidato, o sangue de Jesus. Você é um bom jornalista. Eu não tenho tesão não pra isso, bicho. Já tentaram várias vezes, mas eu não tenho tesão com esse negócio. Rapaz, não. é porque cada um é bom naquilo que foi vocacionado a vida inteira pra fazer. Eu não digo que eu me preparei, eu digo que Deus me preparou a vida inteira pra um momento como esse. Se você foi vocacionado pra ser um comunicador, um excelente jornalista, bastante respeitado pela imprensa camaçariense, não tenho dúvidas que um dia você será um destaque de relevância no cenário federal, se você continuar assim dessa pegada. E a TV Connect é aí um site de comunicação respeitado na cidade. Então, é o que eu penso, que cada um tem um propósito de vida. Cada um tem um chamado. E eu creio que esse é o meu chamado. Maravilha, viu, rapaz? Você tem que acreditar naquilo que você quer ser, né? E cada um tem... Meu sonho sempre foi esse mesmo. Você falou tudo agora. Me lembro que quando estava estudando ainda, Oi, Gabriela Souza chegou aqui. Oi, beijos pro Everaldo Paixão. Gabriela. Beijo pra você, Gabriela, viu? Em nome dele, viu? Em nome dele. Vamos continuar aqui falando só. O Cauã, Camaçari sempre foi Bavi, você sabe disso. Ou é Bahia ou é Vitória. E Camaçari não dá termo para você ficar em cima do muro. Ou você é lado A ou você é lado B. Esse ano é o preparo, próximo ano é eleição. O embate vai ser forte. Nunca Camaçari teve tantos candidatos preparados para disputar uma eleição como tem esse ano do lado de Elinaldo. Ele mencionou 6 no início desse ano. Nunca esqueço. Jorge Curvelo, Helder Almeida, Elias Natan, Júnior Borges, Flávio Matos e Tude. 6, não foi um não, 6. O tempo passou e ontem, em Arembepe, ele soltou o nome de 3 e disse: Elias Natan, Tude e Flávio Matos. Daqui sairá o candidato a prefeito de Camaçari. Você tem alguma preferência desses 3 nomes? Olha, Edilson, primeiro, muito obrigado pela sua pergunta. As pessoas sempre me conheceram dessa forma, de que eu nunca fui de ficar em cima do muro. Eu sempre tive lado e eu acho que treino é treino, jogo é jogo. Ano que vem a gente vai ter uma das disputas eleitorais aí mais acirradas da história política de Camaçari e eu já declarei minha preferência recentemente. O candidato da minha preferência é o presidente da Câmara, Flávio Matos. Eu acho que Flávio, ele reúne todos os critérios necessários para a gente conseguir vencer essa eleição com tranquilidade. Mas eu não desqualifico os outros nomes. Eu acho que todos são excelentes nomes. Tanto Flávio, como Tude, como Helder, como todos eles. E lembrando que eu apoiarei qualquer um que for escolhido pelo grupo do prefeito Elinaldo. Mas é natural que eu tenha a minha preferência, assim como cada um tem a sua. Mas essa questão de Elinaldo ter falado ontem no palanque, eu quero acreditar que ele se atrapalhou na hora e pensou que tava todo mundo lá. E aí no palanque ele foi lá e falou: daqui sairá o próximo prefeito de Camaçari. E assim espero eu que seja Flávio Matos.
Eu disse a Christian Felipe, que deve estar assistindo aí, que tava com a gente mais cedo. Eu disse a ele: olha, Christian, todo mundo sabe que o sonho da minha vida é ser prefeito, mas a eleição de Flávio eu vou pegar no braço e fazer como se fosse a eleição da minha vida. Porque é um cara jovem, é um cara que me representa, que tem bom relacionamento com o público evangélico, e eu tenho certeza que será o nosso próximo prefeito a partir de 1º de janeiro de 2025. Além do que, Flávio Matos também é o clamor do povo, né? Porque, como bem disse Cauã aqui, não adianta ser político de si mesmo, tem que ser do que o povo está aclamando, né? E Camaçari hoje busca uma novidade. Flávio Matos é essa novidade. Bigode foca muito no político, que sabe falar e não precisa de uma voz por trás. Fale assim ou faça assim, ou seja, um manuseado, pois quem te elegerá será o povo, não partido. Verdade, Bigode. Obrigado pelas palavras. É uma realidade aqui na nossa programação, tá bom? O Wendel Luz apoia erros e desgovernos como o de Elinaldo é ser dinâmico. Pior prefeito de Camaçari, tapador de buracos e consertador de passeios, maquiador de praças. Isso é ser político ou mini marionete? Olha, Wendel, eu na verdade agradeço aí primeiramente pela audiência que você tá dando à TV Connect e principalmente a minha entrevista, mas assim, eu não entendi qual foi essa dor de cotovelo sua de você dizer que apoiar erros é ser um cara dinâmico. Eu acho que a gente tem que falar o que é certo, apontar o que tá errado e dizer também os caminhos, porque esse é o principal requisito da vida, o diálogo. Porque, Edilson, se eu falo pra você que você tá 100% certo, eu tô mentindo pra você e não tô sendo seu amigo. Agora, quando eu aponto os erros e digo quais são as soluções, porque fica muito fácil, Edilson. O cara chegar e falar, minha rua tá perigosa. E o cara não apontar soluções, melhora a iluminação pública, melhora a segurança, reativa a guarda municipal. Então, eu acho que a gente tem que parar com essa política do quanto pior melhor e começar a apontar os resultados, porque hoje, Elinaldo é o piloto do avião que 300 mil habitantes de Camaçari estão. E se ele é o piloto do avião, eu quero que ele saiba pilotar. E ele tá sabendo. 340. Diga-se de passagem, Elinaldo, nas últimas falas dele, tem dito assim, viu, Wendel? Eu quero discutir a política com quem tomou conta dessa cidade durante 12 anos, com os meus 8. Então, Elinaldo só tem 8, Então, se esse querido fizer aí uma comparação dos erros do passado que nós consertamos agora... Eu vou te contar uma coisa, e com as ações também que foram feitas. Eu vou te contar uma coisa que eu quero saber se passava pelo conhecimento dele. A gente estava construindo o Plano Municipal de Juventude no auditório da Segovia com a coordenação de juventude, meu amigo Rafael Santos, Alisson Mascarenhas pessoal, e um garoto se questionou do Bolsa Atleta, que não tinha voltado. Para quem não sabe, o Plano Municipal de Juventude é um documento que vai efetivar, nos próximos 10 anos, as próximas ações de política pública que o gestor eleito vai ter que cumprir por lei para o público jovem da cidade. E aí ele se questionou sobre o Bolsa Atleta. E a resposta foi, hoje nós não utilizamos do Bolsa Atleta porque nós pagamos caro por um legado deixado pela gestão anterior. Porque tinham muitas pessoas que estavam inscritas no Bolsa Atleta que constava que não eram mais vivas. Que o CPF da pessoa buscava no nome e nunca foi encontrado. De pessoas que tinham uma condição financeira boa, mas recebiam o Bolsa Atleta. E hoje a gente não pode fazer um incentivo aos nossos atletas porque nós somos notificados pelo Ministério Público. E aí, esses são os erros e o legado deixado pela gestão passada. Então, se fizermos uma comparação, veremos que avançamos muito, ainda temos muito a avançar. Não estou dizendo que Camaçari é uma cidade perfeita, mas que conseguimos melhorar. Tá aí, esse é o Cauã aqui. Aqui não tem negócio de quatiá, não. Aqui a gente vai direto na fonte. Cauã, qual seria um projeto que você colocaria em pauta sendo um político em Camaçari? Pô, Edilson, passam inúmeros na minha mente, né? Recentemente eu entreguei ao ex-presidente Júnior Borges da casa o projeto do Parlamento Jovem, que tem como função estimular a inserção do jovem na política. São 21 mini vereadores que se reúnem na Câmara para poder fazer com que eles façam parte do processo democrático, façam projetos de leis e tudo mais. Mas eu reativaria a Guarda Municipal, como eu te falei, faria esse tipo de treinamento, essa alteração aí, para que eles possam fazer como se fosse uma academia da Guarda Civil, para a gente poder ter mais segurança na cidade. Também sou a favor de uma subprefeitura avançada na Glebaé. Eu tenho esse olhar pela sede, apesar de eu ser da costa, porque a Glebaé hoje é um bairro muito extenso, não tem um vereador e precisa de uma atenção maior. E eu acho que uma subprefeitura, como tem uma subprefeitura avançada na costa, uma subprefeitura na Glebaé, dá um suporte muito bom. Eu acho que também uma unidade de pronto atendimento, essa indicação de que fosse construída ali na Glebaé ia ser muito bom, porque
a gente tem que centralizar os serviços públicos e fazer com que chegue até a nossa população. Eu sei que a gente ainda tem muito a discutir, muito a fazer, muitas propostas a apresentar. E daqui para o ano que vem eu vou ter muito tempo ainda para apresentar tudo que eu proponho aí pro meu povo. Com certeza, viu? Olha, o internauta, inclusive, botou aqui, Cajazeira de Abrantes recebeu o SAMU itinerante. E as secretarias vêm trabalhando, fazendo aí o seu trabalho. Elaine Brito, boa noite, ligada nesse programa de milhões. Beijo para você, Elaine, obrigado pelo carinho. Bigode acha que uma dupla para prefeito, você e o Wendel Psyu, seria o diferencial que esse município já viu. Tenho certeza no que falo. Eu e muitos. Bigode, você é uma onda, viu? Da audiência, você jamais sim. A TV Connect, se você apontar erros e acertos, tentar falar aí sobre os 4 milhões de reais de pimentinha, que até hoje a população não sabe onde está. O Wendel apareceu agora com um bocado de histórias agora aí, viu? Valeu, Wendel, obrigado pelo carinho e pela audiência aqui, não é? Na TV Connect, tá certo? Cauã, você viu que o tempo voa. Você deu uma palestra lá na Câmara recentemente, que foi aplaudido, inclusive, de pé. E eu recortei aquela partezinha e botei aqui no meu programa, inclusive, falando a gente precisa de pessoas assim, que estão mudando a cara do parlamento. A gente precisa de pessoas que têm uma oratória boa para poder dialogar com as pessoas. Você tem esse dom da oratória e fala muito bem no microfone, apesar de ser novo. Como é que você vê hoje, você, Cauã, como uma figura representativa da juventude, que tem muitos jovens aqui, parabenizando você? Eu sou muito grato a Deus, porque de onde eu saí para onde ele me levou, ele já me levou longe demais. Eu também quero agradecer, Edilson, por você ter colocado aquela parte daquele discurso aqui na TV Connect, pois chegou em outras pessoas que vieram falar comigo. Um abraço para meu amigo aí, Nicanor Almeida. E aquele dia eu falei algo essencial, principalmente para os jovens. Recentemente, Edilson, uma pessoa chegou pra mim e falou bem assim: quem é você? Você não é nada, no ápice da soberba dela. Mas como eu falei naquele dia, no dia 2 de dezembro de 2021, na oficialização da pré-candidatura de ACM Neto ao governo da Bahia, ele disse: qual é o tamanho dos nossos sonhos? E a juventude tem que se permitir sonhar e sonhar alto. Ninguém pode tirar esse direito da gente. Qual é o sonho que a gente tem para Camaçari? A gente tem que construir esses sonhos. E ninguém pode dizer, Edilson, que você não pode ser o que você quer ser. Eu tenho certeza que muita gente no início da sua caminhada duvidou que hoje você seria um jornalista de relevância na cidade. E olha onde Deus te colocou. Então, as pessoas não conseguem vencer e querem que você não vença também. Mas você vai chegar onde Deus quiser que você chegue. E a gente tem que ter resistência, a gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter confiança, principalmente em Deus e em nós mesmos, e que nós podemos muito mais, de que ninguém pode apontar o dedo pra gente. E sobre o dom do diálogo, eu sou um cara de muita fé e digo que tudo que eu tenho, graças a Deus, foi Ele que me deu. E eu espero poder ser um instrumento na mão dele para essa geração. Eu espero inspirar outros jovens, porque eu fui muito desacreditado nisso também. Hoje não cheguei aonde quero chegar, mas eu tô mais perto ainda de chegar onde eu quero. Maravilha. Coloca aí, produção. Tem jeito não de colocar um pouquinho do bate-papo de Cauã Domingues lá na Câmara Municipal? Solta aí esse vídeo importante também, uma fala maravilhosa. A juventude se sentiu literalmente representada, viu? É isso que eu digo, Edilson. A força da juventude vai mudar o Brasil. E a gente, é claro, vai continuar falando sempre aqui, porque os jovens, para mim, é a bola da vez em qualquer lugar e em qualquer situação. Cauã Domingues. Cauã estava em cima. Cauã Domingues para o seu pronunciamento por 3 minutos. Porque ele representa agora o povo de Camaçari. Boa noite. Quero dizer, na verdade, que é uma grande emoção, uma grande honra retornar a essa casa mais uma vez, para, em nome não só da juventude, mas do nosso povo camaçariense, poder discursar, pois
como o nosso presidente aqui sempre fala, aqui é a casa do povo. E o povo precisa ser ouvido. Eu quero saudar agora todos os vereadores em nome do presidente Flávio Matos, mas em especial 2 vereadores que são oriundos da juventude partidária. O nosso vereador do União Brasil, Jamerson, e o vereador Tagner Cerqueira. Bom, hoje são 75 anos de história. A nossa casa celebra hoje mais uma primavera. Uma história de parceria com o Poder Executivo e luta em prol do nosso povo camaçariense. De lá para cá, tivemos muitas conquistas. A mais recente eu não poderia te citar, que é a operação da TV e a Rádio Câmara Camaçari, assinados com a presença do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, trazendo mais transparência à nossa população e fazendo com que possamos acompanhar de maneira virtual o que está em pauta nesse plenário, trazendo transparência para todo o nosso povo. Entretanto, em especial, vitórias para a juventude dessa cidade, com o programa do transporte universitário, que de forma ampla faz com que tenhamos acesso à educação, além da aprovação e criação, e aí eu quero agradecer a todos os pares vereadores, do Conselho Municipal de Juventude, que durante 12 anos ficou inoperante, mas graças à luta dessa casa, nós conseguimos restaurar um órgão que de forma eficiente cria políticas públicas para a nossa juventude dessa cidade. Eu não podia deixar de citar também um projeto que eu pessoalmente entreguei ao ex-presidente dessa casa, Júnior Borges, do Câmara Jovem, que foi instituído pelo propósito de estimular a inserção do jovem na política, fazendo com que eles conheçam da máquina pública, entendam como funciona o Poder Legislativo, façam a fiscalização do Poder Executivo, pois porque, como Jonas falou aqui, quem não entende da situação política, infelizmente está fadado a ser dominado por ela. E, por fim, eu quero citar o que diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Onde é que ele quer? Onde é que você quer chegar? Aí está o que o Cauã acabou dizendo aí nesse bate-papo. Parabéns, viu, Cauã? As suas palavras, dizer que o nosso bate-papo aqui foi muito massa, uma meia hora que virou 50. E vou convidar você mais vezes para vir aqui, viu? Valeu, Dilson. Obrigado, meu amigo, aí pelo convite. Obrigado à sua equipe. Obrigado a todos os ouvintes. A gente fez um bate-papo muito produtivo. Eu pude contar um pouco da minha história e das minhas projeções políticas. Eu quero dizer a toda a população de Camaçari que estou à disposição de todos vocês, da imprensa. E político é para ser cobrado, é isso mesmo, é para ser questionado. E eu agradeço muito a Deus por todas as oportunidades que Ele me concedeu até aqui. Quero deixar só uma mensagem para a juventude de Camaçari. Insista, persista, pois depois da luta vem a conquista. Então nunca desista de acreditar naquilo que você pode realizar. Acredite nos seus sonhos e ele acontecerá, viu? Com Jesus na frente é só vitória. E eu vou me embora. Amanhã estaremos de volta, se o nosso Deus nos permitir. Valeu, na verdade, no trabalho. Tamo junto. Beijo no coração e obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência.